Boa tarde a todos. É uma satisfação estar hoje aqui com a minha colega ex-orientando, Emília Casagrande. Ela vai conversar com nós um pouco nesse momento sobre o trabalho dela, sobre a dissertação dela no mestrado de ensino de ciências e matemática, cujo título foi Função polinomial do segundo grau, uma sequência didática apoiada nas tecnologias digitais. Então, Emília, para a gente começar essa conversa e para o pessoal conhecer um pouquinho mais sobre você e também sobre o seu trabalho, poderia nos falar um pouquinho sobre a sua trajetória acadêmica até os dias atuais e profissional também? Boa tarde a todos. Como o professor Marco falou, eu me chamo Emília Casagrande. Então, em 2008, eu concluí a graduação aqui na Universidade de Passo Fundo, em licenciatura em matemática plena. Posteriormente a isso, então, eu cursei a especialização em matemática aplicada e, em 2015, ingressei no mestrado profissional de ensino de ciências e matemática, orientada pelo professor e doutor Marco Antônio Trentin. E hoje, então, eu trabalho em duas escolas aqui no município de Passo Fundo, uma escola particular e a outra estadual. Legal. É isso aí, atuando na área, né, Emília? Muito bom. Emília, o que tu lembra na época de o que te fez? Então, já faz algum tempinho, né? Vejo como passa o tempo, né? O que te fez pensar na época, o que te levou a fazer o mestrado em ensino de ciências e matemática? Olha, como professora há mais de 10 anos, eu percebo que a metodologia tradicional, em que os alunos aplicam fórmulas e fazem exercícios de fixação, como aprendizagem do conteúdo, produzia muito pouca significação. Ou seja, eles aprendiam para o momento, né? Mas como não foi significativo, acabavam esquecendo. Além do desinteresse deles na aprendizagem dos conceitos matemáticos, da desmotivação, então eu busquei, né, com o mestrado profissional de ensino de ciências e matemática, novas metodologias, para mim, então, aprimorar a minha prática como professora. Ok, fazendo uma reflexão, uma resposta rápida, Emília. Não que a gente está sem tempo, pelo contrário. Valeu a pena? Muito, muito, muito. Hoje eu sou uma outra pessoa, eu digo, uma nova professora. Que bom ouvir isso. Isso aí é muito bom para você, né? Então parece que atendeu às suas expectativas, né? Se realizou. E é bom também, né, Emília, para todos esses teus alunos aí que passaram por você, né? Tu está fazendo a contribuição. Sabemos da importância da educação na nossa sociedade. Emília... O mestrado, ele me desacomodou bastante, né? Na realidade, você tem que pesquisar, você tem que buscar novas metodologias, você aprende novos trabalhos, você vê o que está sendo feito na área, você, então, apresenta uma prática com seus alunos, aplica uma prática com seus alunos, e aí você tem a preocupação de escrever essa prática, né? Então, com certeza, modificou bastante. Muito bem. Isso aí, você falando, eu lembrei, isso aí lembra uma quadra de esportes polivalente, né? O termo polivalente das escolas, né? Então, tu pode reportar rapidamente que tu aprendeu bastante, pelo que eu deduzo, então, nas aulas, né? Participando de eventos, escrevendo sua dissertação, pensando, organizando, escrevendo teu produto educacional, que tu vai falar em seguida. Então, é bem interessante isso aí, né? Veja, um mestrado permite essas diferentes frentes aí que você bem citou. Emília, para o pessoal... horizontes, né? Isso aí. Para o pessoal conhecer um pouquinho mais do que tu fez no mestrado, né? Qual que foi o contexto da tua pesquisa? Tu poderia falar um pouquinho mais o contexto dela, a quem se dirigiu, onde você desenvolveu tua pesquisa? Sim. O objetivo do meu trabalho foi utilizar conceitos físicos e também utilizar diferentes tecnologias como software, programa de simulação,
entre outros recursos tecnológicos, como a robótica, como, então, objetivo de contextualizar e promover maior significação dos conceitos da função polinomial do segundo grau. Essa sequência didática foi desenvolvida, então, numa escola estadual aqui no município de Passo Fundo. Foram desenvolvidas 8 atividades, e nessa turma, então, de primeiro ano, no qual, então, eu escolhi, tinha 26 alunos presentes, então, para o desenvolvimento dessas atividades. Foi no Colégio Cecília Leite Costa, né, Emília? É isso, né? Uhum. Oi? Eu Isso lembro, mesmo. eu estive lá vendo você aplicar, e os alunos se envolveram bastante, eu lembro, estou lembrando. E, Emília, sobre tua dissertação, né, toda dissertação tem que ter um referencial teórico, né, em que o aluno escolhe em se apoiar nele para lhe trazer subsídios, se aprofundar e dar subsídios para encaminhar sua pesquisa, né, delinear ela e prosseguir em cima dela. Poderia falar um pouquinho sobre que teóricos você utilizou na tua dissertação, que você abordou, e que outros temas você trouxe no referencial teórico? Bom, nós utilizamos 2 referenciais teóricos. O Piaget, que tem como base, então, o construtivismo, que para Piaget o conhecimento não está no sujeito e nem no objeto. O conhecimento se dá através da interação entre o sujeito com o objeto. E na medida que o sujeito interage, ele vai produzindo a capacidade de conhecer o seu próprio conhecimento. Ainda para Piaget, o conhecimento vem da experiência, ou seja, o aluno toma posse do conhecimento se agir sobre ele, porque aprender é inventar, é modificar e descobrir. E nessa perspectiva, nessa proposta construtivista, a escola fica aberta ao diálogo e o professor, então, é mediador do processo do conhecimento. Também, então, referenciamos Seymour Papert, que é o precursor da informática educativa, então, que é uma reconstrução teórica do construtivismo de Piaget. Para Papert, os computadores são portadores de inúmeras ideias capazes de auxiliar na relação com o conhecimento. E também foi discorrido, então, sobre os benefícios, as contribuições da tecnologia na educação, sobre a robótica educacional e também sobre o papel do professor frente às tecnologias. Muito bem, acho que deu para ter uma ideia boa. Eu acho interessante isso, o que a tecnologia está propiciando, né? Então, vejamos, né? Você falou que usou construtivismo, e com o passar dos anos, das décadas, né, surgiu a tecnologia, os computadores, mais especificamente, e o Papert fez discípulo do Piaget, né, fez essa releitura, trazendo como um recurso novo, diferente, né, a tecnologia, os computadores, e até um pouquinho de robótica também, né, o Logo, ele teve à frente do Logo, uma linguagem de programação para ensinar a criança a programar, né, e programavam uma tartaruga na época, física, inclusive. Bom, Emília, até para esclarecer quem está nos escutando, né, esse nosso mestrado é um mestrado profissional, mestrado de ensino de ciência e matemática profissional, ou seja, além da dissertação, né, ao final, que o aluno desenvolve uma pesquisa, um estudo aprofundado, ele tem que propor um produto educacional, né, que foi o que você fez, e aplicar uma turma de alunos, né? Você falou que aplicou ao primeiro ano, uma turma do primeiro ano do ensino médio, né? Lá no Colégio Cecília Leite Costa. O seu produto educacional. Então, isso é uma característica dos mestrados profissionais em ensino, né? Tu poderia dar uma ideia para o pessoal que está nos acompanhando, né? O que vem um cenário assim de como foi o produto educacional, né? Como que ele é composto, alguns detalhes dele. Então, gostaria que você falasse um pouquinho do teu produto educacional, para o pessoal ter uma ideia melhor do que você fez.
Bom, foram desenvolvidas 8 atividades, buscando, então, que o aluno tivesse uma melhor compreensão dos conceitos físicos e também matemáticos, né? Então, a primeira atividade consistiu no questionário de sondagem. Este teve como objetivo saber o que os alunos conheciam ou lembravam sobre os conceitos da função de segundo grau, pois geralmente este conteúdo é trabalhado em turmas de 9º ano do ensino fundamental, né? Então, a primeira questão perguntava se eles já haviam estudado o conteúdo função de segundo grau, onde foi possível perceber que muitos deles disseram que não lembravam, né, que haviam estudado. Já a segunda questão buscava saber, então, se eles conheciam ou já haviam estudado a fórmula de Bhaskara. E aí, então, foi possível perceber que quase a totalidade dos alunos responderam que sim, que eles conheciam ou já haviam estudado a fórmula de Bhaskara. Então, fica bem claro, né, a forma com que muitas vezes o conteúdo função do segundo grau é trabalhado, aplicação de fórmulas e exercícios de fixação. Na segunda atividade, os alunos, então, foram levados para o laboratório de informática, onde foi solicitado que eles pesquisassem sobre alguns conceitos físicos e também matemáticos, o qual, então, seriam base para as próximas atividades, como o conceito de grandeza, de aceleração gravitacional, de pressão atmosférica, de função, como que eu poderia colocar essas grandezas nos eixos cartesianos, né? Como que eu poderia representar os pontos no sistema cartesiano. E ficou muito claro nessa atividade que para os alunos pesquisar era reproduzir informação, era simplesmente ir lá nos sites e copiar na íntegra como então estava apresentado. Então foi necessário um papel aqui de professor mediador intervir e explicar que o objetivo da atividade não era esse, não era reproduzir informação, mas sim que eles escrevessem com suas palavras um resultado próprio e pessoal dos conceitos que haviam pesquisado. E aí foi possível perceber, então, que houve bastante dificuldade, né? Porque para eles escrever com suas palavras o que haviam entendido não era uma tarefa muito fácil. Na terceira atividade, foi apresentado para os alunos um recurso tecnológico que foi, então, prototipado pelo Grupo de Estudos na Universidade de Passo Fundo, o GPID, e foi também explicado que esse recurso seria lançado e com esses dados aí, então, nós iríamos estudar os conceitos da função polinomial do segundo grau. E quando, então, apresentei esse recurso para eles, surgiu inúmeras questões, como para que eu iria utilizar aquilo, o que era composto aquele RT, quais eram as peças, né, que faziam parte do RT, qual, então, que era o programa utilizado para fazer a conversão dos dados da pressão atmosférica para altura e tempo, o que era robótica educacional, né, o que era robótica pedagógica. Então, foi uma aula bem dialogada, onde surgiu muitas curiosidades sobre o que seria feito com o recurso tecnológico. Então, foram efetuados lançamentos desse recurso tecnológico no pátio da escola, e os alunos, então, reunidos em grupos, eles responderam o questionário de aula prática. Nesse questionário, então, eles deveriam de observar o lançamento do recurso e responder as questões como as grandezas envolvidas no lançamento do recurso tecnológico, qual a relação entre as grandezas, a altura dependia do tempo ou o tempo dependia da altura. Então, foi solicitado, então, que eles relacionassem os conceitos pesquisados com a prática. E, segundo eles, pesquisar já não havia sido fácil. Imagina agora reescrever com suas palavras. Então, em inúmeros momentos, eu tive que intervir, ajudar, dialogar, para que eles entendessem, então, a relação dos conceitos pesquisados com o lançamento do projétil. Emília, posso interromper? Sim. Não, só para, enfim, trazer mais alguns detalhes, né, do RT, do recurso tecnológico, que a gente está bem familiarizado com ele. Eu só queria reforçar ao pessoal que está nos escutando, ele ficava dentro de uma espécie de uma bola, né, Emília?
Exatamente, foi feito um círculo e foi costurado no formato de um círculo, né? E aí, então, foi colocado lá para que quando caísse esse recurso tecnológico não fosse danificado. E eles foram ao pátio, né? Eu estou lembrando aqui. Eles foram até o pátio e jogavam o mais alto possível. É isso, né? Isso. Então, na próxima atividade, cada grupo de alunos, que eles se organizaram em grupos de 3 ou 4 alunos, efetuaram o lançamento no pátio da escola, e esses dados, então, capturados pela placa de Arduino, de altura e tempo, eram entregues para cada grupo de alunos. Isso, e daí... Quando caía a bola, né? Quando caía a bola, esses dados eram passados para eles, dados brutos. Isso, agora... dados brutos. Isso. Eram, então, plotados no computador e aí entregue para eles, né, na forma impressa. E aí, então, eles subiram para a sala de aula, construíram o gráfico da posição do RT com papel quadriculado. Posteriormente a eles, então, construírem o gráfico, surgiu a seguinte questão. Prof, eu tive cuidado para representar esses pontos, mas olhando o meu gráfico, a parábola não está perfeita. Por quê? O que aconteceu? Então, com o objetivo de explicar essa questão levantada pelo aluno, foi entregue para cada grupo de alunos o netbook, onde eles foram auxiliados, então, a construir o gráfico novamente, então, com auxílio da planilha eletrônica, LibreOffice. Posteriormente, então, realizada a curva, o professor explicou essa questão, que os dados capturados pela placa de Arduino não eram precisos, e sim aproximados, né? Mas que a gente, então, poderia adicionar uma linha de tendência para tratar esses dados, né? Então, a parábola iria ficar perfeita. E além de que existem muitas forças atuando sobre um corpo, né? Como, por exemplo, a resistência do ar. Então, era por isso que a parábola não estava perfeita, que não era o problema do gráfico dela, né? Posteriormente, então, à construção do gráfico na planilha eletrônica, o professor também auxiliou os alunos a gerarem a equação que representava o lançamento do RT. E nessa equação foi possível explicar, então, a condição de existência da função do segundo grau, né? Onde o A, então, não pode ser zero, porque senão, então, não existe a função polinomial do segundo grau. E por que, então, que o coeficiente A era negativo, a função era decrescente? Então, nessa questão aí, o professor já pôde trabalhar alguns conceitos da função polinomial do segundo grau. Como próxima atividade, foi entregue para os alunos um questionário de interpretação, onde, então, eles deveriam de interpretar esse gráfico, né, e responder as questões como maior altura, o instante que gerou maior altura, a concavidade será voltada para cima ou para baixo, os instantes que a função era crescente, decrescente, o domínio, a imagem da função, então, uma série de perguntas relacionadas à interpretação do gráfico. Posteriormente, então, os alunos responderem essas questões, o professor desenhou no quadro, então, um dos lançamentos do recurso tecnológico, e junto com os alunos, então, foi interpretado melhor esse gráfico, como, por exemplo, o conceito de x do vértice. Não havia necessidade de aplicar uma fórmula para encontrar o valor de x do vértice, e sim, você poderia calcular o ponto médio entre as raízes da equação, porque a parábola ela é simétrica. Como, por exemplo, a altura máxima. Não precisava aplicar uma fórmula, e sim substituir na equação esse x do vértice que eu encontrei, o ponto médio, porque aí eu iria obter a imagem. As raízes da equação eram os instantes que o RT estava no chão, ou seja, a altura do recurso era zero. Então, foi possível, junto com os alunos, explicar alguns conceitos da função polinomial no segundo grau, que não seja somente a aplicação de fórmulas, né? E eles puderam observar e visualizar isso. Então, para eles, auxiliou muito na compreensão dos conceitos. E, posteriormente, como forma de verificar se as atividades desenvolvidas auxiliaram na compreensão dos conceitos da função do segundo grau,
cada grupo de alunos recebeu 3 situações, problemas, onde em grupo, então, eles teriam que resolver essas situações, problemas. E aí, então, o professor, claro, auxiliou, e eu lembro que nessa atividade eles me chamavam a todo instante: Pro, o x do vértice está certo? Aí, então, eu dizia para eles: olha, verifica se há o ponto médio entre as raízes da equação. Pro, a Bhaskara está correta? Substitui na equação, veja, então, se o valor encontrado é 0. Né? Então, o professor aí teve um grande papel que foi de mediador, né? E como forma, então, de corrigir essas 3 situações, problemas, novamente eu entreguei o netbook para eles e solicitei que eles acessassem o programa de simulação PhET. E aí, então, foi possível explicar a condição de existência dos coeficientes da função polinomial do segundo grau, do coeficiente A, qual que era seu papel, B e o C. Então, eles puderam, na realidade, efetuar a correção, né, visualizando o seu gráfico, e junto com eles, então, a gente interpretou essas questões. E, por último, na 8ª atividade, foi elaborado, então, um questionário online com o objetivo de saber se as atividades promovidas auxiliaram na compreensão dos conceitos da função do segundo grau, onde, então, foi possível verificar que muitos alunos descreveram ser uma atividade diferente, criativa, desafiadora, que eles não estavam muito acostumados a escrever seus pensamentos, a dialogar, mas os auxiliou bastante a entender os conceitos da função do segundo grau, porque eles puderam olhar, visualizar, né, e assim construir, então, um significado próprio dos conceitos. Muito bem, Emília. Você falava que eu estava lembrando do processo todo. É isso aí, muito, muito bacana ouvir teu relato. Eu pude perceber, já conheço, né, mas pude perceber e queria ressaltar, né, que o aparato tecnológico, né, o recurso tecnológico foi talvez o cerne, mas antes dele teve uma série de atividades que levavam a ele, e depois dele também houveram outras atividades, né? Então, na verdade, se a gente pudesse falar que o cerne dessa tua sequência didática, na verdade, é a função polinomial mesmo de segundo grau, né? Então, essas diferentes recursos e estratégias que tu fez foi para dar significado à função, né? Como você falou bem no início da primeira atividade, lá, ou da segunda, né, que eles viram, mas não lembravam, né? Exatamente. E, geralmente, quando se trabalha a função polinomial do segundo grau, geralmente é trabalhado conceitos como zero da função, x e y no vértice, e fica por aí mesmo, né? Então, como aluna, eu já havia aprendido assim, e por muito tempo eu também apliquei essa metodologia de ensino, né? Então, para mim foi um desafio buscar novas metodologias para ensinar o conteúdo função polinomial do segundo grau, pois a álgebra ela é muito abstrata. Ela requer que nós, professores, buscamos novas metodologias, novas tecnologias, que o aluno consiga visualizar e ele construir o seu conhecimento, né? E também onde o papel do professor é mediador, não é simplesmente explicar, passar a aula toda explicando, e sim mediando, né? É o aluno que tem que aprender. Então, ele tem que ser ativo no papel da construção de seu conhecimento. É isso aí, muito bem. E contextualizar, né? E essa tua proposta permitiu isso aí, né? Tu contextualizou onde essa função pode estar presente, onde ela está presente, ou a sua finalidade, né? Muito bem. Emília, assim, qual foi a tua avaliação final? O que tu lembra, assim, uma avaliação final tua após a aplicação do produto, sabe? Perante a turma, assim, o que tu sentiu, já que tu já era professora no passado, tu resolveu não, tinha que fazer, né, Emília? Projetar um produto e aplicar, e ao final da aplicação, assim, quando tu teve que, enfim, no último dia da atividade ou semanas após, enquanto tu teve que
que redigir, né, um capítulo com os resultados que tu encontrou e a tua discussão em cima dos resultados. Como que é a tua avaliação, assim, sobre a aplicação do produto, né, com a tua experiência já de professora também? Olha, eu posso dizer que o ambiente no qual, então, promoveu essas atividades foi muito diferenciado do tradicional que a gente sabe, vamos fazer exercício de fixação, né? Gerou entusiasmo, curiosidade, o que iria ser feito, né? Como, por exemplo, quando eu auxiliei eles a resolver a equação do segundo grau através da fórmula soma e produto, né? Então, nossa, prof, que quanto mais simples é. Então, avaliando todo o trabalho, você vê, assim, que foi muito gratificante elaborar situações desafiadoras, porque eles gostaram, eles também se sentiram desafiados. E também foi uma prática diferente, não só para mim, mas para eles também, né? Então, ou seja, eles aprenderam através da interação, da experimentação, da visualização, o que não é muito comum, né? Então, de minha parte, assim, quando comecei a analisar as atividades, eu pensei, olha que legal, que bom que eu consegui ajudar ele a entender, né, esse conceito, principalmente na interpretação lá, que eles deveriam de responder o questionário de interpretação, não teve muitas dificuldades. Por quê? Porque acredita-se que as atividades do lançamento do RT, a construção do gráfico, tanto manualmente quanto computacionalmente, contribuíram já para eles interpretarem, entende? Então, fazendo uma série de atividades aí, utilizando diferentes recursos, ficou bem evidente, então, que teve bons resultados. Muito bem. Você falava, né, antes que eles solicitou para eles irem para o papel milimetrado usando lápis, régua, né, e fazer. Então, veja, não é software por si só, né? Mas eu achei bem interessante a estratégia, né? Eles fizeram à mão e aí sim depois eles usaram software e aprenderam também algumas coisas como linha de tendência, né? Eu lembro então essas. Surgiu a questão, né? Por que o gráfico não estava perfeito? Né? E eu poderia muito bem explicar sem construir o gráfico no software, mas aí então eu achei interessante explicar para eles, adicionando a linha de tendência, adicionando também a equação, né, do lançamento do RT, e aí então essa equação a gente viu que era negativa, então a concavidade era para baixo, eu já podia trabalhar algum conceito aí, o A também era negativo e tinha um valor, então eu poderia trabalhar a principal, então, o conceito da função de segundo grau, porque que o A deveria de ser um valor diferente de zero. Então, essas atividades, como eu disse, cada atividade teve um objetivo e eu consegui alcançar atingindo o que pregava, então, a BNCC. Escutando esse teu último relato, então, Emília, fica evidente que foi recompensador, né, essa tua proposta que você foi lá na turma e aplicou. Enfim, era o produto educacional, é um dos requisitos do mestrado, mas você, como profissional da educação, parece, pelo seu relato, né, que valeu a pena, né? Enfim, a gente conversou depois e com certeza valeu. E depois disso, Emília, você fez, enfim, essa atividade, né? Era uma exigência do mestrado. Você concluiu o mestrado, adquiriu o título de mestre. E depois disso, tu parou, ou essa prática tu viu que, assim, isso é legal, traz resultados, os alunos gostam, se envolvem, questionam, enfim, desacomoda eles. Você continuou aplicando, fazendo uso de recursos tecnológicos ou digitais ou outros recursos além daquela aula tradicional que se fala muito na expositiva somente e baseada em fórmulas. Eu utilizo bastante os recursos tecnológicos, nem que seja para fixar melhor um conteúdo, um quiz, racha-cuca, uma atividade diferenciada, o GeoGebra, né, que trabalha bastante conceitos matemáticos. Esses softwares ajudam muito na visualização dos conceitos. Então,
se eles podem e trazem contribuição, por que não utilizá-los, né? Então, auxilia na visualização, na experimentação, e pode sim auxiliar na compreensão dos conceitos matemáticos. Então, eu acho fundamental utilizar esses recursos na sala de aula. Muito bem. Emília, não sei se sentiu, mas terminou nosso tempo. Veja, foi muito bom te escutar, o tempo passa rápido, né? Espero que tenha trazido contribuições ao pessoal que está nos escutando, né? A partir do teu relato, que é possível, que é gratificante, traz resultados. Queria te abrir, então, para um último momento, Emília. Se você gostaria de falar algo mais, eu já aproveito e me despeço. Né, agradeço a presença de todos, o interesse em ver o relato da Emília. Foi muito bom de escutar. Emília, a palavra final está contigo. Foi muito bom, então, compartilhar o meu trabalho com vocês. Espero, então, que vocês tenham gostado das atividades desenvolvidas e que também, então, utilizem a tecnologia na educação como forma, então, de contextualizar e promover uma melhor compreensão dos conceitos matemáticos. Legal. E assim, então, nos despedimos dessa quinta-feira. Uma boa noite a todos.